Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí iniciando esta quinta-feira, uma quinta-feira abençoada para você e para a sua família. Hoje é feriado, dia 20 de novembro de 2025, né? Estamos nessa manhã fazendo aqui uma leitura da Escola Bíblica Dominical da CPAD, a lição dos jovens, né? A lição de domingo, do dia 23, domingo agora, dia 23 de novembro. Nós estamos estudando a Escola Dominical dos jovens nesta manhã e queremos compartilhar aqui com vós, aqueles que este vídeo alcançar, fazer aqui uma leitura da lição e aqui uma reflexão bem simples, né? Comentaristas desta revista é o pastor Elias Toralbo, né? O grande homem de Deus. Estamos aí no quarto trimestre de 2025 e a lição de número 8 que nós vamos comentar. O título da revista é Exortação, Arrependimento e Esperança, o Ministério Profético de Jeremias. Então, estão sendo lições grandiosas, muito profundas e muito conteúdo para nós refletirmos, né? A lição de número 8, que é a lição de domingo que vem, dia 23, tem como título O Conselho de Jeremias aos Reis, né? O Conselho de Jeremias aos Reis. Então, nós sabemos aí que Jeremias, ele foi um grande homem de Deus, um grande profeta escolhido e levantado por Deus, e ele teve esse papel de aconselhar os reis, né? E nós vamos ver aí que é uma missão difícil, não é uma missão fácil, e também muitas vezes, mesmo você sendo direcionado por Deus, escolhido por Deus, a sua palavra não vai ser muito aceita, né? Não irão dar ouvido à palavra do profeta muitas das vezes, e para isso você precisa ter um equilíbrio muito grande. Aqui falando, para dar um destaque aqui nos objetivos da lição, né, vamos destacar aqui que um dos objetivos da lição é o ministério profético de Jeremias junto aos reis, né? Então nessa lição nós vamos destacar aqui o ministério profético de Jeremias junto aos reis. Vamos refletir também a respeito da vida de Joaquim, o rei que rejeitou a palavra de Deus. Olha aí, o rei que rejeitou a palavra de Deus, e mostrar que Zedequias foi o rei das incertezas, né? Então é um conteúdo muito bom, muito profundo, que a gente aqui já podemos iniciar fazendo um pré-panorama, né? Que temos aí 3 pontos também importantes, que é falar sobre o rei, o sacerdote e o profeta, né? Então vamos começar aqui no texto principal, né? O texto principal que se encontra em Provérbios 19 e 21, que está na revista assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá, né? O conselho do Senhor permanecerá, e deve realmente permanecer, né? O conselho do Senhor é o que deve permanecer. Aí a gente podemos já fazer aquela pergunta, né, para que cada um já venha estar refletindo, né? Você tem dado ouvido aos conselhos do Senhor, né? Salmo ou Provérbios 19, versículo 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem. E é uma verdade. Nós temos muitos propósitos, quer dizer, sonhamos, pensamos, imaginamos, queremos, mas o conselho do Senhor permanecerá, né? Então, está aí um versículo do texto principal muito bom. Resumo da lição: à semelhança de alguns reis, o homem que rejeita o conselho divino certamente perecerá. Olha aí. Então, pegando o Provérbios 19, 21, uma lição profunda para nós e aplicarmos já de imediato na nossa vida, que muitos propósitos há no coração do homem, no seu coração, no meu,
Nós temos muitos propósitos, muitos planos, idealizamos muitas coisas, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quer dizer, vai acontecer aquilo que o Senhor permite, né? Aquilo que Ele determina. Então, o resumo da lição vai dizer assim: há a semelhança de alguns reis, o homem que rejeita o conselho divino certamente perecerá. Por quê? Você pode até pensar, imaginar, criar propósito, porém, vindo o conselho de Deus, aí você e eu devemos ficar com o conselho do Senhor, porque esse é o que permanece. A vontade de Deus, ela permanece, né? Não a nossa. A leitura da semana, isso aqui é coisas gloriosas, né? A leitura da semana, leitura de segunda-feira, é Deus que estabelece e remove reis, né? Deus que estabelece e remove os reis. Daniel 2, né? Daniel 2, 20 e 22. Daniel 2, 20 e 22, que é a base deste ponto, né? Daniel 2, 20 e 22, vamos dar uma lida. Daniel 2, 20 e 22, que diz assim a palavra de Deus, na leitura da segunda-feira: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, né? Então foi o que aconteceu no tempo ali de Daniel na Babilônia, né? Ele estabelece, ele remove, ele que faz, ele que dá inteligência, ele que dá sabedoria, e foi isso que ele fez com Daniel, dando para ele sabedoria mais do que todos os astrólogos, magos, sábios lá da Babilônia, né? E ele mostrou ali para o rei que ele que estabelece e ele que tira, é Deus, é soberano, né? A leitura da semana na terça-feira, Mateus capítulo 10, versículo 16, também é muito boa essa leitura. Mateus 10, né, o Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo 16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão na sua sinagoga. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha, e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou dê a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós, né? Então, aqueles que anunciam a palavra de Deus não devem se preocupar com o que vai se suceder sobre a sua vida. Devemos apenas se preocupar em fazer a vontade de Deus. Lembrando que a lição é falando do ministério profético aqui de Jeremias. Então, o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus levantado, escolhido por Deus para fazer a obra, não deve se preocupar, porque muitas vezes você vai ser conduzido a situações, né, constrangedoras, difíceis, acusados de alguma coisa, mas não se preocupe, que Deus, Ele é aquele que está no controle, né? A leitura de quarta-feira, 2 Crônicas, capítulo de número 36, também é uma leitura gloriosa. 2 Crônicas, capítulo de número 36, vamos ler aqui 2 Crônicas 36, que diz assim, 2 Crônicas 36, versículo 5 ao 10, né? Irmãos, acompanhe a leitura, né? Essa leitura aqui, ela é maravilhosa, né? A trajetória de Joaquim. Então, a leitura de segunda, de terça, de quarta, de quinta e assim sucessivamente, ela é muito importante para nós aí irmos acompanhando, né, dia após dia, porque vai nos dar aqui um crescimento, né? Um crescimento e uma base para quando chegarmos
no dia da nossa lição, a gente está inteirados, né, do que vai ser tratado, né? 2 Crônicas 36 e 5, né? 2 Crônicas 36 e 5 diz assim, ó: tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também algum dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los em seu templo em Babilônia. Quanto aos mais do ato de Joaquim, e as abominações que fez, e os mais que se achou nele, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, é sério, né? Os acontecimentos aqui são sérios. Então, a trajetória não foi boa, foi mal aos olhos do Senhor, né? Foi muito mal. A leitura de quinta-feira, que seria hoje, né? A leitura de quinta-feira, que seria no dia de hoje, nós vamos aqui ler Isaías 55, do 1 ao 9, né? Isaías 55, do 1 ao 9, que diz assim, ó, Isaías 55, do 1 ao 9, e vós, todos os que tendes sede, vinde às armas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quanto está perto. Daqui é glorioso esse versículo, né? Leitura de quinta-feira, Isaías 55, do 1 ao 9, né? As bênçãos para os que deixam o mal, né? Olha que coisa gloriosa, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que texto glorioso, né? Frisando aqui, ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Primeiro ponto, vai chegar o dia que irão invocar o Senhor e não vão achar. Então o momento é este. E às vezes nós achamos que Deus está tão longe de nós, mas Deus está tão perto, que diferente do Antigo Testamento, quando foi escrito esse texto, em que os homens recebiam porções de Deus para determinadas situações, hoje a igreja, o Espírito Santo habita em nós. Então esse versículo ele já é mais profundo para nós nos dias de hoje, porque o Novo Testamento vai nos dar base para dizer que o Espírito habita em nós. Então ele está mais perto do que nós podemos imaginar, né? E como ele diz aqui no versículo 9, porque assim como os céus são mais altos, assim como os meus pensamentos são mais altos, quer dizer, é o que Paulo escreveu aos Efésios, que Deus é poderoso fazer mais do que nós estamos imaginando, né? Ou o que nós vemos poder imaginar. Deus é poderosíssimo para fazer abundantemente além, muito mais além. A leitura de sexta-feira, né, da 2 Crônicas 36, do 11 ao 23, a triste trajetória de Zedequias. Então nós lemos aí a trajetória de Joaquim, e até o versículo 10, do versículo 11 em diante vai ter a trajetória de
Zedequias, né? Eu não vou nem ler essa passagem, né? Só vou fazer esse comentário. Então, se nós pegarmos ali o capítulo 36, nós vamos pegar esse de Joaquim e o Zedequias e vamos ver a trajetória dos dois, né? E como que foi a trajetória desses dois homens, né? Desses dois reis, Joaquim e Zedequias, né? Joaquim e Zedequias. Aí a gente fazemos o que com essa informação? Vamos analisar a nossa trajetória, né? Como que nós temos nos comportado diante do Todo-Poderoso, né? Então Zedequias, ele tinha 21 anos quando começou a reinar, e também reinou 11 anos, né? E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Pelo contrário, ele foi soberbo, né? E no final ele ainda se rebelou contra Nabucodonosor, endureceu o coração, e veio um grande prejuízo aí para a nação, né, de Israel, para o povo de Deus. A leitura de sábado está em 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25, né? 1 Pedro 1, do 24 ao 25, né? Essa leitura também ela é gloriosa. 1 Pedro, nós vamos fazer essa leitura aí, capítulo 1, versículo 24 ao 25, que diz assim a palavra de Deus: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então o homem pode parecer grande, e tal, tem muitos seguidores, aqui a moda é seguidores hoje em dia nas redes, né? Mas murchou, acabou, secou, acabou a erva, acabou a flor, né? Passou, mas o Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A glória do homem acaba, a beleza das mulheres acaba, né? Então tudo é vaidade. Agora não, a palavra do Senhor permanece para sempre. Então o que podemos aprender com isso? A palavra do Senhor permanece para sempre. Fique com a palavra, fique com a palavra de Deus, né? Olhando as funções aqui, nós vamos ter aqui 3 personagens importantes para avaliarmos aqui sobre a lição, né? Temos a figura do rei, a do profeta, e temos também a figura do sacerdote, que são 3 ministérios muito importantes para nós compreendermos alguns acontecimentos na palavra de Deus, né? Se nós pegarmos aqui as passagens que comentam sobre cada um, a função rei, sacerdote e profeta são as funções, né? Então qual é a função do rei? A função do rei é governante do povo de Deus, né? O rei é governante do povo de Deus. O sacerdote no Antigo Testamento era um ministro designado para representar o homem diante de Deus. Então o sacerdote ia diante de Deus representar o homem, né? O homem caído. E o profeta é o porta-voz oficial de Deus para com o homem, né? Então é uma função isso aqui bem distinta, né? Então vamos lá, qual a missão do rei? A missão do rei: o rei é o governante do povo de Deus. E qual é a sua missão? A missão do rei é aconselhar e guiar o povo de Deus. Está lá em 1 Samuel 9,16. É aconselhar e guiar o povo de Deus, né? Essa é a missão. 1 Samuel 9,16, né? Vale a pena ler, né? 1 Samuel capítulo 9, e o versículo é o versículo 16, que diz assim: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim, né? Então aqui no capítulo 9 de 1 Samuel está mostrando que Deus escolheu, né? É isso que está dizendo. Deus, deixar aqui bem claro para nós, Deus escolheu.
Deus escolheu da tribo de Benjamim que ele vai dizer para Samuel que esse seria ungido para governar o povo. Então ele mostra a função do rei para governar o povo. Aí Deus vai dizer o meu povo, né? E esse iria livrar o povo porque o clamor chegou, né? Aí nós podemos pegar aqui a recomendação bíblica, né? Que está lá em Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Deuteronômio 17, do 14 ao 20. Vamos ler aí. Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao 20, que diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e possuires nela, habitareis, e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor teu Deus, dentre todos os teus irmãos porá rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Olha aí, não poderia ser estranho, tinha que ser do povo. E outra, que escolher o Senhor, o rei tinha que ser escolhido de Deus, deveria ser escolhido por Deus. E não foi assim sempre, né? Nós vamos ver que não foi sempre assim, dessa maneira. E hoje também poderíamos aplicar nos dias de hoje, infelizmente, né? Então o sacerdote, nós vemos aqui que a missão dele era representar o homem diante de Deus. Sua missão: santificar o povo, oferecer dons e sacrifícios pelo povo e interceder pelos transgressores. Então ele ia diante de Deus, interceder pelo povo, oferecer sacrifício pelo povo. E nós vamos encontrar isso em Levíticos, né, capítulo 10, no capítulo 21, dando essas recomendações. E o profeta, que é o porta-voz oficial de Deus para com a humanidade, a sua missão é preservar o conhecimento e manifestar a vontade único e verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Deus. Preservar o conhecimento e manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus. Então o profeta, ele não pode falar de si mesmo, ele deve falar e preservar a vontade do único, olha aí, único e verdadeiro Deus, né? O texto bíblico se encontra em Jeremias 34, do 1 ao 6, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as cidades, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Que missão, hein? Já parou para analisar? Nabucodonosor cercou Jerusalém, deixou Jerusalém cercar, veio com o seu grande exército. Deus levanta o profeta Jeremias para dizer a Zedequias: Deus entregou Israel na mão da Babilônia. Olha aí, foi contrário. E os outros dizendo que ele ia ganhar, e Jeremias veio e traz uma palavra dura, né? E tu não escaparás das suas mãos, antes de certo será preso e será entregue nas suas mãos, e os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Olha aí, tem gente que quer ser profeta, né? Tem gente que quer estar em posição de destaque, quer ser reconhecido como homem e mulher de Deus. Mas olha aí a missão. A missão não é você falar o que você quer, falar o que Deus ordenou. É conservar a palavra do único e verdadeiro Deus. Então, no meio de tudo isso, o rei preocupado, cercado na missão difícil, o rei Zedequias, não importa se ele era mau ao Senhor nesse momento que o profeta é levantado. O que importa é que ele vai diante de um rei que poderia, como de fato aconteceu, não dar ouvido à sua palavra, e poderia estar arriscando a sua própria vida, né? Porque quem é que tem coragem de chegar diante do seu rei, do seu governante, apontar o dedo na sua cara e dizer assim: assim diz o Senhor, e entregar tudo, né? Não é chegar lá por conta própria, né? Mas entregar tudo e ainda no final dizer: ó, tu não escaparás da mão
do rei da Babilônia. O Senhor vai te entregar na mão dele. Todavia, olha o que ele diz: todavia, tu serás entregues à mão do rei da Babilônia, mas todavia a palavra do Senhor aos Edequias, rei de Judá: assim diz o Senhor a teu respeito, não morrerás à espada, em paz morrerá, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantearão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que te digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Edequias, rei de Judá, todas estas palavras, né? Então, não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Não é fácil. Ser profeta de Deus, não. Alguns acham que é fácil. A introdução. Na lição desse domingo, vamos aprender a respeito da resposta negativa dos reis Joaquim e Zedequias à palavra de Deus transmitida por Jeremias. Veremos as terríveis consequências que sofrem em decorrência disso, né? Então, nós vamos ver que Jeremias, ele levou a palavra genuína de Deus para o rei Zedequias e Joaquim e sofreu consequências, sofreu por causa disso. Tem gente que acha que ser profeta, ele quer ser profeta para colher bênção, né? Para ser aplaudido, para ser exaltado, e nem sempre é assim, né? Ou na maioria das vezes não é desta maneira. Ser profeta de Deus é uma função extraordinária, mas que tem muitos espinhos, né? Não é que nem está banalizado hoje, não. As pessoas só reconhecem como profeta aqueles que pregam bênçãos aí, ou quando prega aí um castigo aleatório, né? Quando prega no ar, aí que as pessoas pegam e ficam aí interpretando, né? Mas chegar de fato naquele e dizer: ó, tu conserta a tua vida ou morrerás, e acontecer é diferente. Um profeta entre os reis. Olha que título glorioso. Ponto 1, né? Primeiro título aí. Um profeta entre os reis. Isso daqui era para ser magnífico, irmãos. Você fala assim: estamos vivendo no Brasil e existe entre nós um profeta de Deus, um que chegue diante do nosso governante e diga: assim diz o Senhor. Que glorioso seria, né? Bom, seria se o governante, lógico, der ouvido à palavra de Deus, né? Porque a palavra diz assim: feliz nação cuja o Deus é o Senhor. Não é feliz a nação cuja a pessoa seja evangélico, crente e tal, por aí não. Tem que dar ouvido à palavra. Jeremias, enviado aos reis. Deus escolheu e enviou Jeremias como profeta às nações. Ele também seria responsável por transmitir a mensagem divina sobre os reinos, né? O versículo 10. A monarquia foi instituída nos dias de Samuel por apelo do povo. Entretanto, desde a época de Moisés, Deus já mostrava que o rei deveria ser escolhido dentre de seus critérios, pois teria a missão de cumprir a sua vontade. Deuteronômio 17, e 15. Sua missão de liderar o povo sobre a vontade divina. Os reis eram orientados pelos profetas de seus dias. Olha aí. Então, ser o rei é coisa assim honrosa, porém a escolha desse rei sempre deveria e deve ser feita por Deus, né? Então o líder, ele tem que ser escolhido por Deus, porque de fato ele vai estar guiando e orientando o povo de Deus. Então, por isso que a comparação de Jesus com ovelha é que as ovelhas não é do rei, não é do sacerdote, não é do profeta. As ovelhas são de Deus, né? A ovelha é de Deus. 2. O preço por profetizar aos reis. O ministério de Jeremias foi extraordinário. Primeiro porque foi chamado por Deus, depois pela mensagem que entregou, pelo contexto histórico no qual estava inserido, pelos efeitos de seu ofício profético e o público a quem foi enviado, composto
tanto pelo povo como também pela sua liderança, inclusive os reis de seus dias. Jeremias é conhecido não somente pelas mensagens que entregou durante o seu ministério, mas também pelo sofrimento que isso lhe causou. Olha aí, isso se confirma em diversos episódios na trajetória desse profeta, especialmente na ordem divina que o privou de casar-se, não lamentar os mortos e não ir a banquetes. Olha aí. E aí? Tem gente que hoje quer ser profeta para estar aí nos grandes banquetes da vida, né? Ele quer estar no meio dos grandes. Nas grandes festas ele quer estar presente. Nos grandes banquetes ele quer estar presente. Nas grandes honrarias ele quer estar presente. Ele quer ser reconhecido. Não, Deus fala para Jeremias, né, que ele deveria se privar de tudo isso, né? Jeremias 16, 2 e 5 e 8, né? Jeremias 16, 2, 5 e 8 tem algumas instruções aí. Vamos ler lá Jeremias, livro do profeta Jeremias, né? Jeremias, livro do profeta Jeremias. Vamos abrir aqui 16, versículo 2, 5 e 8 diz assim, ó: não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filhas neste lugar. Foi a ordem. E aí? Sim, porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeça deles, porque desse povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Então Deus iria entrar com juízo e falou para Jeremias: não se envolva, não chore, não lamente, porque eu vou te usar para isso mesmo, né? Você vai ver coisas terríveis, Jeremias, você vai passar por situações terríveis. Nem entre na casa do banquete para te assentares com eles a comer, beber. Então esteja fora, longe deles. Porque às vezes, irmãos, estar envolvido com os grandes, participar de grande festa, banquete, você torna-se a ficar na mão deles, né? Tem pessoas que gostam de presentinho, tapinha nas costas, de cargos, de posições, depois como exercer a função de profeta, né? E pelas prisões que Jeremias passou, ter família seria difícil, manter-se firme. Quando ele foi jogado lá no poço, troca a palavra, Jeremias, muda a tua palavra. Não, a palavra não é minha, é de Deus. Por exemplo, se pegam a sua família, se ele tem família, para o homem é difícil. Então, Deus fala para ele não casar, não lamentar porque não vinha paz, e não participar dos grandes eventos, grandes banquetes, porque não seria bom para ele, né? Por entregar a mensagem de Deus ao povo, e principalmente aos reis de seu tempo, Jeremias foi perseguido, posto em prisão e lançado numa cisterna. Olha aí. E aí? Tem pessoa, eu estou sendo perseguido. Por quê? Porque não foi convidado para pregar, não foi dado para ele a honra que ele esperava, chegou no culto, não apareceu e tal, aí ele acha que isso é perseguição. Tem pessoas que faz um mês que não pega no microfone e acha que isso é perseguição. Não sabe o que é perseguição. Jeremias foi perseguido, foi posto em prisão e lançado numa cisterna por causa da sua palavra, né? Um profeta e 5 reis. O texto de abertura do livro de Jeremias informa que a palavra do Senhor foi a ele nos dias de Josias, nos dias de Joaquim, até o fim do ano 10º de Zedequias. O destaque a esses 3 reis se dá em virtude que eles reinavam por longo tempo, razão pela qual as suas ações são fundamentais no ministério de Jeremias e para a compreensão de suas missões na atualidade. Jeremias profetizou por aproximadamente 40 anos. Olha. 40 anos. Passou vários reis e Jeremias estava lá.
Então Jeremias teve um ministério longo por um motivo. Ele foi fiel à palavra de Deus. Ele foi fiel à palavra de Deus. Ele foi fiel, né? Ele não fez a sua vontade, mas ele de fato fez a vontade do Senhor, né? Indo aqui, irmãos, para o ponto 2, Joaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. Joaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. 1. Quem foi o rei Joaquim? Com a morte de Josias, o rei da maior reforma religiosa da história de Israel, Jeoacás, seu filho, o substituiu e reinou por 3 meses. Eliaquim, seu irmão, assumiu o trono em seu lugar e teve o seu nome mudado para Jeoaquim, pelo faraó Neco, a quem serviu como rei vassalo. A expressão "e fez o que era mal ao Senhor, seu Deus", define a triste trajetória deste rei, cujas marcas centrais de seu governo foram a introdução de práticas pagãs e idólatras. Então, olha só o que ele fez, né? Olha o que ele fez. Ele trouxe práticas pagãs e idólatras para o meio do povo, sendo que os reis anteriores, como lá atrás Josias tinha feito uma grande reforma para a história de Israel, aí chega aqui o Joaquim e traz aqui abominação, práticas pagãs, idolatria para o meio. A frouxidão moral. Como que nós estamos em sociedade hoje, irmão? A frouxidão moral, como que está a nossa sociedade hoje? Como que estão as famílias tradicionais hoje, né? E a perseguição a profetas fiéis. Olha aí, Joaquim perseguiu profetas que eram fiéis a Deus e não a ele, vamos dizer desta maneira. Jeremias profetizou contra a injustiça praticada por este rei na construção de seu palácio. Ele usou mão de obra escrava, olha aí, razão pela qual foi perseguido de forma implacável, né? Jeremias combateu. Aí o rei não gostou, lógico, né? Não gostou. Hoje ele está assim, estou vendo um momento político que, se você denunciar o erro, é que você está indo contra ao sistema, vai sofrer perseguições e às vezes já do povo que está ao teu redor, né? Nos dias de hoje estão vivendo uma depravação moral tão grande, ética moral tão grande, a sociedade está tão corrompida que você denunciar a frouxidão moral em todos os âmbitos, todos os aspectos sociais, familiares e por aí vai, religiosos, a denúncia contra o que está errado, o pecado, não é vista com bons olhos. Infelizmente, estamos vendo o tempo que o certo está errado, o errado está certo. Denunciar o erro, o pecado, não é visto com bons olhos nos dias atuais, né? Ponto 2. Joaquim, o rei que rejeitou a mensagem de Deus. Joaquim reinou por cerca de 11 anos, período no qual Jeremias atuou como profeta. O episódio em que Joaquim corta e lança ao fogo o pergaminho com a mensagem de Deus, enviada por Jeremias através de Baruque, além de ser um dos mais marcantes, mostra de forma clara como o rei lidava não somente com o profeta, mas principalmente com a palavra de Deus. Olha, Jeremias capítulo 36, irmãos, que camarada, hein? Vamos ler lá, Jeremias capítulo 36, né, versículo 1 ao 32, o texto é longo. Sucedeu, pois, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio a palavra do Senhor Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações desde o dia em que eu te falei, desde o dia de Josias até o dia de hoje. Olha aí, Deus está falando, escreve no livro, escreva num livro, num rolo de livro. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho
e eu perdoe a sua maldade, o seu pecado. E Deus vai alertar o povo que ele vai castigar, Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras que o Senhor lhe tinha falado. Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encerrado, não posso entrar na casa do Senhor. Jeremias estava preso, então ele chama Baruque, escreve aí. E ele escreveu e diz para ele: eu não posso ir à casa do Senhor. Entra tu, pois, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor tem expressado contra o povo. Então Jeremias recebeu a ordem de Deus, a palavra, a mensagem, e ele ficou esperançoso de que o povo iria ouvir, iria se arrepender e clamar a Deus, e Deus iria perdoar o povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe ordenara Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. Deus fala de onde, irmão? Tem gente indo aí: eu vou ali que Deus fala ali, eu vou ali que Deus fala ali, eu vou na casa do profeta ali, vai ter um culto na casa do profeta, vai ter um culto lá não sei na onde, vai ter uma vigília lá não sei na onde, vai ter lá no monte, lá tem um profeta. Por que o profeta, ele só está lá no monte, só está lá na praça, só está lá não sei na onde? Por que não, né? É na casa do Senhor, irmãos, é na casa do Senhor, né? É na casa do Senhor. Então Jeremias mandou ir na casa do Senhor, porque se cai a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um dos seus maus caminhos. Então a esperança dele era essa, e ele foi lá e fez. Só que olha só, e aconteceu no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram Jesus diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na cama de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, Delaias, filho de Semaias, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Zafã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaias anunciou-lhes todas as palavras que ouvia, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Natanias, filho de Selemias, filhos de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o da tua mão e vem. E Baruque, filho de Neres, tomou o rolo na sua mão e foi ter com ele. E disseram: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos um para com os outros. Disseram a Baruque: sem dúvida alguma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste na boca todas essas palavras. E disse-lhe Baruque: na sua boca ele meditava todas as palavras, e eu com tinta a escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou da câmara de Elisama o escriba e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa do inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso,
E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Elnatã e Delaias e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo. Ele não lhe deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jeramael, filho de Amaleque, e a Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeremias a paz do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo, escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro, que queimou Joaquim, rei de Judá. E Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo, porque escreveste neles, dizendo, certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá essa terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite, e castigarei a sua iniquidade nele e na sua descendência e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhe tenho falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Olha aí, texto longo, mas vale a pena. Ele, além de rejeitar a palavra, queimou a palavra. Tem pessoas assim, rasgando a palavra de Deus, rasgando a palavra de Deus, jogando fora a palavra de Deus. Os profetas de hoje só querem pregar melzinho com leite. É chave disso, chave daquilo, muralha vai cair, gigante caiu, só benção. Jeremias foi um profeta de Deus corajoso para pregar realmente o que Deus queria, né? Aproveitando o grande número de pessoas em torno do templo por causa da convocação de jejum, sobre a orientação divina, Jeremias estava impedido de ir à casa do Senhor. Ditou a mensagem ao escriba Baruque, lhe dando a missão de transmiti-la ao povo. A mensagem programada na casa do Senhor repercutiu junto ao rei, que ouvi-la cortou em pedaços, o pergaminho lançou no fogo. De todos os erros de Joaquim, este certamente foi o mais grave, pois o texto informa que não temeram nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Em vez deles rasgarem as suas vestes, se arrependeram, rasgaram a palavra de Deus, porque Jeremias ditou que ele ouviu de Deus, e Baruque escreveu que ele ouviu do profeta Jeremias, e o rei rejeitou. Tem pessoas que rejeitam. Deus dá a palavra para o profeta, e o profeta fala aos ouvidos do povo, e o povo rejeita. Tem pessoas rejeitando a palavra de Deus, rasgando a palavra de Deus. E nós vemos ter os ouvidos afinados pelo Espírito Santo para ouvirmos e reconhecer quando Deus usa o profeta, os seus profetas, os seus mensageiros, para falar conosco, né? Para a gente não vir rejeitar a palavra e sofrer o dano. Como é uma lição para os jovens. Jovem, hoje está desvalorizado a figura dos líderes religiosos, e vocês sabem muito bem disso. Mas que você, que nós, que a igreja, que os crentes em geral, principalmente vós, que é a igreja também, mas Jesus não voltando, darão continuidade aos que aí estão, darão continuidade à igreja. Já desde já venham se dedicar
tenha afinidade com Deus, para reconhecer a voz de Deus no meio de uma sociedade tão corrompida, no meio de uma juventude onde as coisas são moralmente lícitas aos olhos humanos, mas pela palavra vós sabeis que não é lícito, que não é moralmente ético, que não é moralmente respeitoso, e que muitos estão vivendo como rasgando a palavra de Deus, conhecendo-as, sabendo que Deus, não aceita muitas coisas. E Joaquim fez muito mal. 3. Zedequias, o rei das incertezas. Quem foi o rei Zedequias? Joaquim reinou no lugar de Jeoaquim por apenas 3 meses e foi substituído por seu tio Matanias, que teve o seu nome mudado pelo rei da Babilônia para Zedequias. De acordo com o registro bíblico, Zedequias andou nos mesmos caminhos de Joaquim e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o seu governo foi, ao que parece, a aplicação da ira de Deus contra Judá. Zedequias assumiu o trono de Judá aos 25 anos de idade. Reinou por 11 anos. Ele não se rendeu à vontade de Deus, nem aceitou a mensagem dele por meio de Jeremias, e pela dureza de seu coração não se converteu ao Senhor. Irmãos, 11 anos, 2 reis, cada um 11 anos, deu 20 e poucos anos os dois. Andaram mal, 20 e poucos anos. Ei, jovem, quantos anos você tem? Então, a história, irmãos, 22 anos, 11 anos de cada rei. Não é 11 dias, não é 11 meses, são 11 anos. É muito tempo. 22 anos, tem jovens aí. Olha, 22 anos de um reinado entre 2 reis que foram maus aos olhos de Deus, rejeitados por Deus. Deus castigando debaixo do jugo babilônico. 2 reis que trouxe prejuízo para Judá e Jerusalém, Zedequias teve que amargar a experiência da última e mais trágica das invasões da Babilônia em Jerusalém, culminando com a destruição total, conforme profetizado por Jeremias. Isso tudo porque, a semelhança de Joaquim, Zedequias não deu ouvido à voz de Deus e padeceu de um grande mal. Deus ainda usa homens e mulheres para anunciar a palavra, para dizer: arrependa-te, pare de fazer isso, isso é desagradável a Deus, não ande por esses caminhos. Mas as pessoas estão aí andando por caminhos maus. Quer dizer, 22 anos, pessoas que nem conhecem a história lá atrás, não sabem nada lá atrás e acham que conhece tudo. O que ela conhece aí é um mundo corrompido, uma sociedade corrompida, uma religião corrompida, reis e governantes corrompidos, e ela acha-se, porque tem aí seus 30 anos, que conhece, que entende, que sabe o que está certo e o que está errado, como se você cresceu no meio desta moralmente, uma sociedade moralmente destruída, uma sociedade moralmente longe de Deus, uma sociedade moralmente debaixo de sentenças de juízo de Deus, onde governantes, líderes, príncipes, sacerdotes, anciões, que não estão clamando a Deus como deveria, não estão buscando a Deus como deveria, Então você vê que no período de 30 anos aí, 20 e poucos anos, 2 reis, mas vamos pegar 30 anos. Então existiam jovens, homens, mulheres no vigor, que achavam que estava tudo bem e não davam ouvido à palavra de Deus, que já vinha há 30 anos falando. Aí quando se ouve um ancião nos dias de hoje, no meu tempo não era assim, você é quadrado. Quando ouve o vô falar: no meu tempo não era tão fácil assim, não. Você é um quadrado, tem que se modernizar. As igrejas estão desse jeito, vamos modernizar, vamos não sei o quê. Entendeu? Há um perigo muito grande. Zedequias, o rei das incertezas. Como se sabe, Zedequias era muito bem jovem
quando assumiu o reinado de Judá, embora, segundo as Escrituras, tenha trilhado por caminhos que não agradaram a Deus, ele consultou a Jeremias algumas vezes. Ele até foi a Jeremias alguma vez. O que demonstra, em alguma medida, um certo interesse por tentar andar pelo caminho correto. Há duas situações por meio das quais é possível notar a fraqueza desse rei. A primeira é que ele não tinha força suficiente para liderar os oficiais do seu governo. E a segunda é que ele tinha medo da opinião popular. Então, quer dizer, ele procurava um profeta, mas ele ficava ali. Ele não conseguia enfrentar os oficiais para dar as ordens, porque era contrário, eles estavam satisfeitos com as suas posições, com seus banquetes, com os seus luxos, né? Com os seus acordos com o mundo. A população também já estava entregue moralmente, já vivia aí há muitos anos ao bel prazer, já não estava mais nem aí para a casa de Deus, para a palavra de Deus, moralmente já misturando-se com os povos, tanto faz, tanto fez, e ele aqui queria estar bem com o povo, né? Zedequias queria estar bem com o povo e com os seus governantes, com os seus oficiais, né? Ele não queria se indispor com os seus oficiais, então não tinha firmeza. Quantos pais de famílias, mães de família não têm firmeza hoje? Quantos líderes religiosos hoje não têm firmeza? Por quê? Porque ele quer agregar número, ele quer agregar status, e para agregar número e status tem que deixar o povo à vontade e deixar os oficiais à vontade. Tem que deixar todo mundo fazer o que quer, né? Para ser popular também. Definitivamente, o reino de Zedequias foi marcado por incertezas advindas de sua fraqueza pessoal, como vê no episódio em que o profeta o aconselha a entregar-se ao governo de Babilônia como sinal de humilhação e aceitação da disciplina de Deus. Ele não vou, né? Hoje nós estamos vendo esse tipo de quadro, pessoas que sabem que Deus já rejeitou, mas ele não entrega, ele não se humilha, ele não sai da posição, ele quer a cadeira, ele quer a posição, ele não quer ir para baixo, ele não quer começar do zero, não. Ele está numa posição que eu sou o rei, eu não vou me humilhar, não vou se submeter, não vou, e se quebra, né? Então, problema. As certezas de um rei e as suas consequências. Uma das qualidades que Deus requer daqueles que lideram sobre o seu povo é força e coragem, como se vê em suas palavras quando Josué recebeu a incumbência de substituir Moisés. Essas qualidades são encontradas em Gideão. Aliás, elas lhe renderam o elogio que recebeu do próprio Deus, né? Ao contrário disso, o rei Zedequias teve em sua fraqueza a raiz de todos os males em sua trajetória. Quer dizer, ele não quis enfrentar o povo e nem os oficiais, porque ele não queria perder a popularidade. Então tem igrejas hoje, tem líderes religiosos hoje, tem governantes hoje que não tomam a decisão correta. Ele já consultou a Deus, ele sabe, ele quer fazer o certo, mas ele não quer perder a sua posição, né? Ele não quer se rebaixar, ele não quer perder a sua popularidade, né? Ele não quer perder as suas bajulações, ele não quer perder os seus presentes, né? Ele não quer perder as pessoas ao seu redor o elogiando, né? Então ele começa a andar conforme o povo e conforme os oficiais, para não perder o status, né? E isso ele deixa de ouvir a Deus, não ouvindo os conselhos de Deus por meio de Jeremias. Custou caro a Zedequias, né? Custou muito caro. Indo aqui para a conclusão, ouvir os conselhos divinos é viver de acordo com ele, e viver de acordo com eles é ter a garantia de uma vida protegida pelo Senhor. Por outro lado, rejeitar a semelhança de Joaquim e Zedequias é uma escolha insensata, arriscada e perigosa, né? Então é uma escolha, eu e você temos que simplesmente escolher.
E isso serve para todos, serve para você desde jovem, serve para mim, serve para os líderes, governantes, serve para tudo. Obedece a palavra de Deus, né? E obedecer a palavra de Deus, você pode fazer como Jeremias, sofrer perseguições, prisões, açoites. Para ser obediente, às vezes você vai ter que fazer aí, não participar de certos banquetes, não estar em certas rodas. Só que hoje a vaidade é tão grande que os homens e mulheres, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser profeta de Deus, eles querem ter o reconhecimento da igreja, do povo, da sociedade. Não tem como, irmão, não tem como. O mundo religioso e o mundo aí fora não tem como. A igreja, o Senhor, com as coisas do mundo não cola, não anda junto, não dá liga, não dá. O Senhor, nós lemos no início, o caminho do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos, né? Então não tem como haver ali sociedade entre a igreja e o mundo, não tem como. A vontade de Deus é diferente dos homens mundanos, das pessoas da terra, é diferente, né? Não dá liga, não se mistura. Então o conselho de Deus é esse: ouve a sua palavra, obedece a sua palavra, e se tiver de sofrer alguns danos, vamos sofrer alguns danos, mas no final Deus vai dar para nós a vitória, que é o mais importante. E além do mais, aquele que está debaixo da bênção do Senhor, da obediência do Senhor, tem o seu nome escrito no livro da vida, que é o mais importante. Daí a palavra vai nos ensinar que não devemos temer aquilo que pode matar a carne, né? Fazer mal a nós, mas devemos temer a Deus, que pode tanto matar a carne, mas também lançar a alma do homem no inferno, né? Então, aqui nós fizemos uma leitura da revista, alguns versículos, só para nós irmos comentando aqui, preparando a nossa mente para a lição de domingo, e você estarem por dentro da lição, né? A minha intenção é alcançar os irmãos, os jovens, as irmãs, aqueles que trabalham, estudam, e às vezes aí não tem tempo, né? Então, através desse vídeo, você pode ir no trem, no ônibus, quando estiver fazendo seus afazeres, pôr um fone de ouvido, ligar seu celular aí e ir ouvindo, acompanhar, pôr na televisão da sala, enquanto limpa, mas para que você possa domingo chegar na escola dominical e não se sentir um peixe fora d'água, poder já ir refletindo na sua mente daqui até lá sobre certos pontos que foi comentado e poder participar da aula, fazer perguntas, né, construtivas, ou pontuar algum assunto para enriquecer a aula de domingo. Ajude o teu professor, ajude os teus amigos em oração, participando da aula, que é muito importante. Bom, vamos orar. Senhor, graças te dou por mais este dia, que o Senhor nos guarde, nos abençoa, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, alcance a cada lar, a cada família, levando paz, alegria e comunhão. Dê, Senhor, para os teus filhos a vitória e o discernimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um ótimo feriado para você, jovem, irmão, um ótimo feriado. Deus abençoe e até domingo aí, né? Que você vá para a escola dominical e aprenda muito. Deus abençoe.